Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no meio da quarentena por conta do coronavírus e, considerando nossa atual situação de isolamento, é um momento também oportuno para realizarmos algumas reflexões. Nesse sentido, quero apresentar para vocês e também fazer uma indicação de leitura do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um dos meus autores favoritos e ele é famoso dentro da psicologia por conta da sua logoterapia. Mas esse texto em especial, ressalvado uma parte técnica que é dedicada mais ao final, que ele apresenta mais ao final, ele traz para nós um relato, um testemunho da experiência dele no campo de concentração. E essa experiência, essa narrativa que ele nos apresenta, serve como base para nós podermos refletir sobre cada uma das situações que nos encontramos na vida e que de certa forma representam para nós infortúnios. Ele foi prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz e ele divide a narrativa dele, o testemunho dele, em 3 partes. A chegada no campo no segundo momento, uma descrição da vida no campo e finaliza falando um pouquinho ali da libertação em relação aos tormentos que ele viveu. Na primeira parte, na chegada no campo, ele retrata para nós como que aos poucos ele foi se adaptando, e cada um dos prisioneiros, enfim, foi se adaptando àqueles fatos novos, né? Até ele escreveu: simplesmente deixe os fatos acontecerem. É a primeira vez que faço isso. Na verdade, quando nós nos encontramos numa situação nova, aquilo, no primeiro momento, a gente não consegue reagir, não conseguimos nos posicionar da melhor forma possível e simplesmente as coisas tendem a acontecer de uma forma espontânea. E ele acaba narrando para nós de como que, aos poucos, cada um dos presos são despidos de tudo aquilo que eles davam valor, né? Só sobrando a existência nua e crua deles, a vida física. Quando eles eram levados, muitos deles carregavam aqueles pertences mais valiosos, quer sejam joias da família, quer sejam, enfim, roupas que eles tinham maior apego, quer seja um relógio, enfim. Viktor Frankl, por sua vez, carregava consigo seus manuscritos de uma obra que ele escreveu antes de ir para o campo de concentração. E ali ele narra como que os guardas do campo, do campo, acabam tomando elemento por elemento dos prisioneiros, né? No primeiro momento, enfim, até um sapato com uma qualidade melhor acaba sendo tomado, acaba sendo confiscado. E Frankl narra como que ele tentou barganhar para poder manter seu manuscrito. Mas, claro, para os guardas aquilo não passava de lixo. E, obviamente, cada um dos homens, enfim, cada um dos prisioneiros do campo de concentração ficaram no Senado, foram levados, foram confinados e, num segundo momento, enfim, tiveram que se adaptar àquela situação extrema. Viktor Frankl também cita uma frase do Dostoiévski que fala que o homem é capaz de se acostumar a tudo e, aos poucos, a recepção no campo de concentração convida a isso. Porém, o próprio Viktor Frankl coloca uma exceção a esse entendimento do Dostoiévski, né? De que o homem se adapta a tudo. Na verdade, nós podemos nos adaptar a qualquer coisa e sobreviver a qualquer coisa, exceto uma vida sem sentido. A próxima parte do livro dele é um relato da vida no campo de concentração, falando da falta de higiene de prisioneiros, enfim, dormindo no meio das suas próprias fezes, falando ali dos tormentos que eles tinham que passar em relação a maus tratos que recebiam de guardas, até guardas sádicos, enfim, né, que tinham prazer em ver o sofrimento deles, né. Fala também um pouco dos trabalhos forçados que eles tinham que fazer, né? E muitas vezes em condições extremas de frio, prisioneiros descalços andando na neve, tendo que lidar com infecção, com doenças. Enfim, ele faz todo um relato, uma descrição rica de que somente alguém que de fato vivenciou aquilo poderia trazer para nós. Só que Viktor Frankl diz, né? A pior parte não é nada, não são, enfim, esses tormentos físicos que acometem a todos. Na verdade, o foco da sua descrição não são as descrições externas e o tanto de sofrimento que cada um dos prisioneiros ali teve que passar, mas sim as decisões internas, né? Viktor Frankl traz para nós de uma forma fantástica de como que pessoas diferentes, nas mesmas circunstâncias, terão posturas e decisões bem diferentes em relação às coisas da vida. E ele nos narra que, apesar de ter perdido seus manuscritos na chegada no campo, ali no campo de concentração ele teve uma vivência que permitiu, num segundo momento, ele desenvolver toda a sua logoterapia, né? Toda a sua contribuição que consagrou seu nome dentro da psicologia. Nesse contexto, quero falar para vocês uma tensão essencial que Viktor Frankl coloca para nós, entre, de um lado, circunstâncias e, do outro lado, decisões. O homem, para ele, não é fruto daquilo que lhe acontece, e sim daquilo que ele decide fazer em relação àquilo que lhe acontece. Dentro do campo de concentração, no presídio, enfim, ou no confinamento social,
nós podemos ir aos poucos tirando tudo aquilo que antes nós atribuímos valor. Mas, na verdade, o que determina para nós, o que determina a experiência, é como que nós vamos lidar em relação àquilo. E ali, em Auschwitz, ele pôde constatar que algumas pessoas acabavam definhando, e até a morte, eram pessoas que, na expressão dele, largavam os pontos, e por outro lado, tinha outras pessoas que encontravam um novo significado para a sua existência, ou se apegavam ao significado, enfim, que eles já tinham ciência, consciência, enfim, da razão da sua vida, né? Para ele, ser humano é aquele que decide o que ele é. Ele coloca essa questão, né? Apesar das circunstâncias externas nos poder tirar tudo, nós podemos manter essa decisão e essa possibilidade, né? E qual decisão fundamental que, mesmo naquela situação extrema, ainda se colocava à disposição das pessoas? Era justamente poder escolher o que fazer em relação àquilo, né? Se definhava ou se renascia ressurgindo ali, né? E apesar da maioria das pessoas, como relata Frankl, naquele contexto, acreditar que perderam toda a sua razão de existir, na verdade, mesmo naquela situação extrema, a vida nos reserva várias hipóteses, várias possibilidades de realização e de encontrar o sentido. De fato, pouquíssimas pessoas no campo de concentração conseguiam manter a saúde mental e uma serenidade para lidar, enfim, com as situações adversas. Mas ele coloca para nós de uma forma fantástica que aquelas que conseguiam, enfim, ter aquela convicção interna, ter, enfim, aquela saúde mental, ter um pouquinho de controle, ou seja, o controle de suas próprias decisões, conseguiram até crescer e sair melhor depois daquela experiência, né? Nesse ponto, eu quero apresentar para vocês a questão principal da obra, que é justamente a reflexão sobre como encontrar sentido na nossa vida, como encontrar sentido na nossa existência. E quando a gente passa para a logoterapia dele, logo no prefácio do texto, enfim, apesar de não ser o determinante da minha exposição agora, ele relata uma técnica que ele acaba usando, né? Ele, diante do paciente dele, ele lança a seguinte pergunta, né? Por que você não se mata? E é uma pergunta muito forte que causa um impacto, né? E quando o paciente geralmente se defronta com esse questionamento, ele tem respostas prontas, né? Sei lá, eu tenho uma obra inacabada para terminar, eu tenho que cuidar de determinado familiar, ou enfim, tenho algum motivo. Na verdade, cada um de nós possui uma razão pela qual nós existimos, e Viktor Frankl apresenta 3 principais significados, enfim, sentidos da vida que as pessoas normalmente colocam, né? Primeiro, é um trabalho ou uma causa a qual ela se dedica. Seja, enfim, terminar uma obra inacabada, seja, enfim, alimentar um canal no YouTube trazendo conteúdo, enfim, para pessoas que querem um aperfeiçoamento pessoal, seja, enfim, lutar por determinada causa política, causa social. Uma segunda razão que frequentemente aparece é cuidar de pessoas próximas, né? Familiares, seja um filho, um marido, uma esposa, os pais, enfim, honrar alguma obrigação familiar. E uma terceira resposta que também aparece, lembrando que podem surgir outras, são apenas algumas mais comuns, aparece em relação a pacientes terminais, né? Que mesmo na morte, mesmo diante da morte, podem encontrar um sentido e trazer para o próximo, para os outros, um exemplo de luta, de não desistir e que, apesar das dificuldades, enfim, é possível continuar buscando viver, se apegando à vida e buscando, enfim, o máximo de sentido independente da circunstância. Quando nos questionamos sobre o sentido da vida, na verdade estamos perguntando sobre a nossa vocação. Vocação vem do latim vocare, né, que significa chamado. A nossa vocação, o nosso sentido da vida, é alguma coisa que nós fazemos não por dinheiro, não, enfim, por prazer, mas sim porque há uma coisa a mais, há uma coisa interna que nos convida, nos exige a fazer determinada coisa. E na medida que nós encontramos a nossa vocação, também encontramos o nosso sentido da vida. E veja, isso não tem nada a ver com a promessa de um futuro melhor, falando essa situação vai passar. Não. O sentido não está propriamente no futuro, mas no aqui e agora, no presente, numa maior convicção, numa maior certeza sobre como lidar com, enfim, os desafios do presente, porque é algo maior que nos faz superar essas circunstâncias, né? Em verdade, Viktor Frankl também faz uma metáfora bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, né? Ele fala que o sofrimento é como se fosse um gás e ocupa tanto espaço quanto nós permitimos que ele ocupe, né? E, enfim, um gás no ambiente, se eu colocar objetos, eu vou conseguir comprimir aquilo, vou conseguir afastar a atenção daquilo. Mas se eu ficar só voltado àquilo e não me ocupar com coisas saudáveis, aquele gás, o sofrimento, vai tomar toda a conta, né? E para finalizar essa parte, Viktor Frankl também cita uma frase de Nietzsche, uma frase bem impactante, né? Nietzsche escreveu, né? Quem tem por que viver
consegue aguentar quase todo como viver. E apesar das nossas circunstâncias, podemos encontrar sentido na nossa vida. Isso vale mesmo para pessoas que estão numa situação extrema, né? Que até falam, não tenho mais nada a esperar da vida, não tenho mais nada do que fazer e já aceitam, já abraçam a morte. Mesmo em relação a pacientes terminais que já estavam nessa situação de desespero, Viktor Frankl gostava de fazer uma provocação para elas e relata que muitas vezes esse tipo de estratégia tinha um resultado muito positivo. A alegação desses pacientes era que eles não tinham mais nada a esperar da vida. E ele fazia a seguinte inversão, né? Tá, mas e o que a vida espera de você? E o que a vida espera que você ainda pode fazer, que você pode deixar, quer seja um exemplo, quer seja uma mensagem, o que a vida ainda espera de você? Claro, esse tipo de resposta não faz sentido para todo mundo. É preciso que o indivíduo já tenha se elevado um pouquinho mais em relação a uma camada da personalidade que olha apenas para si, apenas para o seu ego. Até que ele diz, né? A rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos que esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. Já me encaminhando para a conclusão, uma outra frase curta dele, mas com bastante impacto que ele apresenta, é que, abre aspas, já que eu vou morrer, eu quero que a minha morte tenha sentido. E da mesma forma que podemos brincar, como o Viktor Frankl faz, né, de inverter as perguntas, podemos trocar algumas palavras dessa frase, né? Em vez de falar, já que eu vou morrer, que minha morte tenha sentido, podemos falar, né, já que eu vou viver, que minha vida tenha sentido. Já que eu vou ter que fazer determinada coisa, que essa coisa tenha sentido. Se ela não tiver sentido, não vale a pena fazer ali, né? Mas já que nós vamos ter que passar pela quarentena, que essa quarentena, que esse período tenha um sentido diferenciado. E por óbvio, mesmo em períodos que nós não estamos em quarentena, essa reflexão tem sentido, tem importância, tem impacto, né? O sofrimento nós não encontramos apenas no isolamento, mas agora temos uma questão que é singular na nossa história, porque todos nós estamos tendo que lidar de certa forma com a mesma circunstância. E como o Frankl diz, cada um de nós vai lidar de uma forma diferente. Mas para a nossa vida cotidiana, cada um de nós vai ter ali seus sofrimentos particulares. E cada sofrimento é único e nós podemos extrair um significado único para eles, né? É o relato, enfim, do próprio Viktor Frankl. Para alguns vai ser uma questão de saúde, para outros talvez uma questão de trabalho, financeira, ou enfim também uma questão familiar que envolva relacionamento. Mas independente de qual questão propriamente que é, nós podemos buscar um sentido nessa provação, nessa dificuldade, nessa prova que a vida nos coloca. Pois bem, pessoal, convido a todos a fazer essa leitura. O que eu trouxe aqui para vocês é apenas uma amostra, apenas algumas reflexões pontuais de algumas ideias que me tocaram mais quando fiz essa leitura. E eu não fiz essa leitura enquanto psicólogo, não sou psicólogo, também não fiz enquanto profissional da educação, nem enquanto acadêmico. Eu fiz enquanto um ser humano buscando um maior sentido nas provações que estou tendo que passar. Para concluir esse vídeo, eu quero trazer uma citação da terceira etapa do texto do Viktor Frankl, né? da etapa quando ele narra a libertação dos prisioneiros. Ele escreveu o seguinte: "E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também um dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo." Esse jogo de palavras é fantástico, né? E cada um de nós, na verdade, tem um campo de concentração pessoal, né? Aquele sofrimento que nos pega um pouquinho mais. Mas, lado bom, que um dia a gente vai conseguir lidar com eles. Ele continua e conclui, né? "Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer nesse mundo depois de tudo que sofreu, a não ser seu Deus."